Bom dia aqui. Bom dia, gente. Eu vou pôr meu celular no silencioso. Alguém tá ligando aqui? Acho que agora vai. Bom dia, gente. Bom dia, Andréia. Bom dia, Luana, Cristina, Juliana. Deus abençoe. Gente, começamos a segunda-feira. Quente, né? Começou a esquentar. Acabou o friozinho nosso. Bom dia, Érica. E hoje a gente vai falar sobre os temperamentos. Deixa eu colocar aqui, fixar o nosso. Epa! Colocar sobre temperamentos. Só que hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os temperamentos. Temperamento sanguíneo. Por temperamentos, depois a gente coloca temperamentos. Sobre o sanguíneo. Deixa eu fixar. Gente, às vezes... Ok. Então vamos lá. Bom dia, Ana, que já tá aqui, que pediu. A Ana foi ela, a curiosa, né? Para falar, porque que pediu que eu falasse sobre o temperamento. Na verdade, a sugestão, né, da caixinha ali. Eu falei, nossa, vai ser muito interessante, porque eu tenho feito no programa de rádio, e hoje tem programa de rádio, depois das 6h30, das 6h30 às 7h. Bom dia, meu amor. Hoje tem programa, então hoje eu tô falando, eu não lembro agora. Hoje eu acredito que vai ser sobre as fraquezas dos temperamentos. Hoje eu estou falando sobre as fraquezas, né? Então, mas o que a gente vai fazer aqui durante toda essa semana? Se a gente consegue ir a semana toda, ótimo, senão a gente vai reduzindo. Reduz essa semana e tem mais assunto, eu tenho assunto para um mês quase aqui, né, já. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar, então, começar falando sobre os temperamentos. E tem um testinho que depois, se vocês quiserem, me peçam o link, que eu vou estar mandando para vocês o link para fazer o teste dos temperamentos. Eu encontrei um site, então é bem mais fácil do que, então não é escrito, você vai, digita ali, só que se cadastra nesse site e você faz, você já tem mais ou menos uma direção do seu temperamento, se você não se identificar, claro, né, com aquilo que a gente vai estar falando aqui. Então, os curiosos aí podem entrar em contato depois que eu vou estar mandando para vocês. E isso a gente vai fazendo como? Eu pensei assim, se vocês querem, né, também. Então, eu vou estar falando sobre os temperamentos, a forma como dos comportamentos, e claro, vocês vão estar se identificando. Hoje a gente vai falar sobre o sanguíneo, das forças e fraquezas do temperamento sanguíneo. E aí a gente vai conversando, é possível mudar? Sim, é possível mudar. Então vamos lá, o que são temperamentos, né? Os temperamentos é aquilo que nós herdamos, é o jeitão de ser que a gente herda, vem nos nossos genes, sermos parecidos com os pais, a forma de nos comportarmos. Então é aquilo que vem através dos genes. Eu vou estar usando com vocês esse livro bem antigo que eu tenho, que agora a capa dele não é nem desse jeito, parece-me que a capa é amarela, do Tim Halley. É Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Então é um livro cristão, então eu vou basear com esse, mas tem alguns outros livros que falam sobre temperamentos também. E nós vamos trabalhar ele trabalha nos temperamentos do jeito que Hipócrates, que é o pai da medicina, falava. Então Hipócrates dizia que os nossos temperamentos, ele media as pessoas através dos fluidos corporais. Bom dia, Anne, Simone, Alex, oi Alex, gente, olha a gente lá do Paraná aqui, bom dia. Aí deve estar friozinho, né, Alex, já? Então, Hipócrates baseava os temperamentos a partir dos fluidos corporais. Então, ele dizia que as pessoas tinham mais fluidos de tal forma, por isso tinha aquele tipo de temperamento. Então, são 4 os temperamentos que nós temos, que é os básicos, né? Vamos falar desses 4. Que, na verdade, por todas vezes, alguns estudiosos que falam de outros e tal, mas no fritar dos ovos se resume nesses 4 e se fala nesses 4. Que são o sanguíneo, que a gente vai falar hoje, o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Cada um tem as suas características, pontos fortes e pontos fracos. Às vezes você pode dizer assim, nossa, eu sou tal temperamento. Gente, todos nós podemos ter nuances de todos os temperamentos, porque veja só, é impossível nós sermos de uma forma só, né? Especificamente de um temperamento, porque nós temos os nossos pais,
Os nossos pais. Cada um dos nossos pais tem os seus pais. Então nós herdamos características tanto do lado maternal como do lado paternal. Então isso vem uma carga ali. Então é impossível ter pessoas iguais. Tudo igual, exatamente da mesma forma. Então, por conta dessas diferenças, porque nós somos únicos, e os temperamentos, de alguma forma, é o que nos faz sermos únicos também. Tem temperamento, caráter e personalidade. Gente, deu uma travadinha. Para você estar ok aí? Ou é a minha internet que está travando aqui? Só me dá um okzinho aí, se você tá tudo certo, peraí. Bom dia, Anne. Rafaela tá aqui, Daniele. Tá ok, André disse que tá ok. Então vamos lá. Então tem a diferença de temperamento, caráter e personalidade. Então tá, o que é o temperamento? Então o temperamento é esse jeitão, esse jeito, nós herdamos isso nos nossos genes, vem através que a gente traz isso no nosso DNA dos nossos pais, avós, ou seja, dos antepassados. Então vem nos genes. Tem as minhas anotações aqui. Gente, eu acho que dá para fazer muita coisa, sabe? Muitas ideias foram surgindo na minha mente, porque eu também faço um trabalho de identificação de personalidade a partir da estrutura física da pessoa, né? Então, olha só. A Denise não tá aqui. A Denise pediu que eu falasse sobre isso de novo aqui. Que eu participei de uma live com uma Alexia lá de Petrolina e eu fui falando sobre a personalidade, aquilo que é o nosso jeito de ser, o nosso jeito físico, e isso fala muito da nossa personalidade. Então veja só, quando eu falo do temperamento, do caráter, aí quando eu falo caráter é o quê? É o que dá, é a moralidade, está relacionado com a minha moral, que também é um conjunto de características que eu adquiro depois que eu nasço, a partir dos meus pais, do comportamento, somado cultura, religião. Então são os nossos o quê? Aquilo que está por trás da minha personalidade. É o que orienta o meu comportamento, a minha base de comportamental. Tá, então se a gente pudesse colocar numa hierarquia, isso vem de mim, a partir desses estudos. Veja só, é temperamento, ser a base, caráter e personalidade. A personalidade já é a cara que eu mostro, é o jeito que eu mostro. Então, às vezes vocês podem ouvir assim, nossa, fulano tem uma dupla personalidade. Claro que sem pensar em transtorno, porque tem um transtorno também, que a gente trabalha, que fala-se, tem pessoas que têm várias personalidades. Então, é a forma como eu mostro tudo aquilo que eu tenho. Então, o caráter está ligado à moral. Então, uma pessoa de caráter é uma pessoa que realmente tem uma atitude fiel, você pode ser que é uma pessoa ética, e tem a ver com a base da personalidade. E temperamento está um pouquinho mais atrás, que vem aquilo que a gente herda. Tá certo? Estão me fazendo ser compreendida? Qualquer coisa vocês vão colocando aí na tela, tá, gente? Nas perguntas. Então vamos lá para o sanguíneo, que é um dos tipos do temperamento. Esse é interessante que quando você vai estudando e você fala, nossa, eu sou desse jeito. Só que você vai percebendo, quando você vê um temperamento, lê sobre um. Quando você vai vendo o outro, você fala assim, nossa, essas características eu também tenho. E aí você vai vendo as fraquezas de cada um, porque tem os pontos fortes e os pontos fracos. E você também pensa assim, nossa, eu também me identifico com isso também, de vez em quando. Claro que tem a tendência, então a predominância. Bom dia, Maria Marques. Então tem a predominância, não quer dizer que você é daquele jeito. Eu sou assim, por isso que eu ajo dessa forma. Se eu fosse fazer esse teste há uns 8 anos atrás, provavelmente ia ter uma separação muito grande desses tipos de temperamentos para mim. Mas agora, até ontem eu fiz o teste. Esse teste que depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. É muito interessante que eu me identifico assim, é muito parecido. Claro que tem um que fica por último, né? Que é o menos. Mas, vamos lá então. Quais são as características, pontos fortes do sanguíneo? O sanguíneo é uma pessoa que é extravagante. Veja só, eu tenho muito da identificação do sanguíneo. Então, assim, você só é sanguíneo? Não, eu sei que eu tenho sanguíneo, tenho colérico, fleumático e, por último, é o melancólico. Então, o melancólico vem por último em mim. Das características físicas, das características de temperamento, perdão, física não, né?
Só que isso também influencia muito nas nossas decisões. Quanto mais eu me conheço, a partir também desses temperamentos, e conhecer os temperamentos não deixa de ser um autoconhecimento. Então, quando eu falo dos temperamentos sanguíneos, eu estou falando de uma pessoa que é extrovertida, falante, gosta de falar, sabe assim, ela chega num lugar e ali ela tem o centro das atenções. O centro das atenções é ela. Não porque ela é uma pessoa, vamos dizer, ela puxa isso para ela, mas é dela, é dela. É uma pessoa falante, é uma pessoa que gosta de conexão, gosta de falar com as pessoas. Tem característica, por exemplo, para trabalhar de humanitária. É uma pessoa humanitária. Ela sempre está preocupada com as coisas dos outros. Às vezes, aí nos pontos fracos, esquece um pouco dela. Por quê? Porque ela está preocupada muito com o outro. Então, a característica principal do sanguíneo é conexão. É uma pessoa que gosta de fazer piada, está sempre otimista. Ela vê muito o lado positivo, essa pessoa vê o lado positivo das coisas, então a pessoa tem esse otimismo. Pode ser, dentro de tudo isso, por ela ser uma pessoa muito dada aos outros e fazer muitas conexões, o que pode correr o risco? De outras pessoas que têm os temperamentos mais introvertidos, como o melancólico e o fleumático, que são mais introvertidos, o melancólico é o mais de todos, né? Mais introvertido. Podem ser alvo de invejas, porque eles desejam ser daquele jeito. Só que às vezes a pessoa Anne, a Lu vai começar a me dizer... Veja, olha só, tá vendo? Olha, a gente já vai se identificando. E você me falou ontem, né, Anne, que você tem muito do fleumático. Então, você faz o quê? Você gosta de contar histórias, é uma pessoa que chega... Olha, gente, eu tenho uma historinha para contar. Conta a história, porque história conecta. Então, se você um dia for fazer uma palestra, falar com alguém que você às vezes não conhece, você está um pouco preocupado, comece contando uma história que tem conexão, é claro, com o assunto que você vai estar falando. Porque as histórias conectam. Quem que não quer saber de uma história? Todo mundo quer saber. Só que o sanguíneo, ele tem um jeito todo especial de contar essas histórias. Então, esse contar histórias é justamente para gerar essa conexão. Então, ele tem esse jeito especial de conectar as pessoas, gosta de amigos. Então, não é uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Por quê? Porque ele é do social. Então, eu acredito que agora na pandemia... tá sofrendo. Nesse distanciamento social, ele tá sofrendo. E aí dá jeito de fazer live todo dia. Percebe, gente? E olha só. Então, ele é uma pessoa que, tanto que ele é extrovertido e falante, e gosta, né? E se posiciona. Se tem uma reunião, ele tá ali posicionando o pensamento dele, ou defendendo uma ideia conjunta. O que acontece? Às vezes ele é mal interpretado no sentido das pessoas acharem que ele é uma pessoa super confiante, autoconfiante. E nem sempre é isso. Nem sempre ele está ali como seria o oposto da confiança, né? Da autoconfiança. Não, mas ele é mal interpretado nesse sentido. E ali, quando as pessoas são introvertidas, às vezes olham para ele, para o sanguíneo, vamos imaginar agora um comportamento melancólico junto com o sanguíneo. Ele vai dizer que o sanguíneo quer aparecer, que o sanguíneo é aparecido, que o sanguíneo quer ser o centro das... Então, tem um pouco de rixa em relação a isso. Por quê? Porque é uma pessoa muito introvertida. Só que se é um melancólico trabalhado, ou seja, trabalhado no sentido de se conhece e sabe que também ele pode desenvolver essas habilidades, são habilidades que ele pode mudar, que não é fixo. Imagine que a gente tem uma estrutura e nessa estrutura você pode... vamos mudar essa estrutura? Se a gente muda uma estrutura de uma casa, você muda a casa, né? E se abala as estruturas, você pode o quê? Corre o risco... Gente, minha internet tá falhando. Tá travando, assim, de vez em quando aqui pra mim. Pra você estar, eu fico... Olha só. E aí, o sanguíneo quer ter... Não, olha um pouco do fleumático. O fleumático tem um pouco de perfeccionismo. Ele quer sempre as coisas certinhas, né? Então, percebe que você olhar para uma pessoa, perceber os comportamentos de uma pessoa, você sabe muito da forma como ela é.
E se tem ali o sanguíneo, né? A Lu vai começar... Ah, tá, a Anne que já falou. Não, não tá. Então vamos continuar. Tá só pra mim aqui. Eu acredito que alguma, sei lá, alguma conexão aqui, mas que não interfere no que vocês estão vendo aí, né? Do outro ladinho. Então, olha só. E o sanguíneo, então ele tem também o quê? Ele tem esse convívio... Gente do céu, isso era algo que eu tinha muito, era muito exacerbado isso. Falar sem pensar. É muito impulsivo. Então você fala o quê? Hoje eu já tenho um pouco de diferente. Vocês já vão percebendo um pouco do meu jeito de ser, viu, Anne? Não é só você não. Fala sem pensar. Então vai lá e fala e de repente, puxa vida, dei com um burro na água, né? Ou falou demais. Tem até aquela expressão, fala demais dá bom dia a cavalo, né? Quem fala demais? Meus pais sempre falavam isso, né? Um ditado popular. E que ou você vai trabalhando isso o quê? Analisando os fatos. Não precisa você ter aquele impulso de falar, de repente, puxa, enfiei o pé na jaca. E aí, só que tem um detalhe, como ele tem toda uma facilidade de conversar, essa preocupação de estar junto com as pessoas, de agradar os outros... Isso vem o quê? Ele tem facilidade de pedir perdão, de pedir desculpas. Então é uma pessoa que não guarda mágoa, sabe? Assim, ele pede desculpa. Então ele põe para fora tudo isso. E interessante que às vezes tem essas más interpretações. Então veja só, não sei se você... Aqui tá ok, meu marido que tá falando ali. Então o que acontece? Quando você percebe pessoas assim... Compreender tipo de pessoa, o sanguíneo, um colérico, por exemplo, que tem um temperamento totalmente diferente, às vezes tem um choque de personalidade, tem esse choque. Por que acontecem os conflitos? Por conta dos choques de personalidade. Eu penso de um jeito e o outro pensa de outro. Tá errado? Não tem erro. Por quê? Porque realmente todos nós temos razão diante daquilo que a gente está querendo falar, ou a ideia que a gente tem. Agora, a questão é, quanto eu sou flexível para compreender que se eu tenho razão, o outro também tem. Então, as brigas acontecem, os conflitos, por conta desse choque de personalidade. Porque eu defendo a minha ideia e o outro também quer defender a ideia dele. E o sanguíneo, nesse caso, ele vai ganhar na fala, no sentido de falar. Então, é uma pessoa que fala muito. Você imagine uma família toda sanguínea, o povo vai falar demais. Então, ou seja, tem essa predominância, na verdade não é só sanguíneo, mas que tem a predominância sanguínea. Uma família que fala muito. Todos vão estar falando mais. E tem algum problema? Tem algum problema nisso? Não, eu só preciso saber dosar isso também, porque isso são pontos fortes, mas os pontos fracos são tem muitos pontos fracos também o sanguíneo. E que uma das questões, como ele acredita que tudo ele vai conseguir fazer, porque é uma pessoa muito otimista, ele acaba o quê? Se machucando no sentido de não ter disciplina consigo mesmo. Disciplina, às vezes, nas coisas, de começar começa atividades e não cumpre as atividades. Por quê? Porque ele tem muita coisa na cabeça, geralmente tem ansiedade. Por quê? Porque ele pensa muita coisa, quer fazer muita coisa, tem muitas ideias, só que na hora de colocar em prática, ele se vê meio perdido. Então, ele precisa de ter essa organização. Então, o ponto fraco é a desorganização, inclusive mental, de colocar em prática as coisas. A gente percebe muito o ansioso, né? Tem ideia para tudo, tem ideia para dar e vender. Mas, na hora de colocar em prática, corre o risco, se isso não está trabalhado. A pessoa se fixa, isso é fixo para aqueles que estão chegando agora? Não é fixo. É preciso desenvolver essas habilidades. Deixa eu ver o que tá. A Anne tá aí uma coisa que tenho trabalhado muito em mim. O falar sem pensar. Tem tempos que estou me policiando, mas isso é um aprendizado, né? Você vai aprendendo a perceber, a analisar um pouco mais as coisas antes de falar. Porque você vê uma situação e você já acredita que você já tem a fala ali, né? O resultado daquilo, a conclusão, e dá o choque. Tem o choque com os outros, vai ter o choque. Com o colérico, então,
vai ter, se não tiver essa conversa, vai ter briga. Então, conhecer os temperamentos é importante, super, porque você vai diminuir, como eu estava falando anteriormente, fazendo a divulgação dessas lives dessa semana, vai diminuir os conflitos nos relacionamentos. Conhecer como é que o teu esposo, como é que a tua esposa conhecer o seu parceiro, como é que é o jeito dele ser, até mesmo na hora de você trabalhar ou falar assuntos mais delicados. Então isso vai ajudar muito a conhecer o temperamento um do outro. A Ana, descendência italiana, fala muito alto. E é interessante que tudo se conecta. Veja só, uma pessoa mais sanguínea, também, se a gente vai para o lado da programação neurolinguística, está voltado a uma pessoa mais visual. O visual é aquele que quer ser certinho no sentido assim, de tudo arrumadinho, alinhadinho, fala alto, gesticula. Gente, eu tô falando de mim aqui, vocês estão percebendo. Fala alto, gesticula, tem facilidade de sempre estar vendo as coisas. Ele usa muito verbos do ver. Olha, veja o cheiro desse café, até cheiro ele quer ver o cheiro. Então é uma pessoa muito voltada para o visual. Ele aprende vendo, ele precisa ter exemplos para o aprendizado dele. Isso é uma pessoa no visual, mas se conecta também, que também se conecta com o tipo de temperamento sanguíneo. Então, essas características que nós herdamos, que provavelmente você pode olhar se tem alguém aqui, quem se identifica com o sanguíneo? Olha aqui. Não ter empatia com o outro é um temperamento. Sim, David, sim, é um tipo de temperamento. São características de um temperamento. Do melancólico, que é mais introvertido, o fleumático também. E também o colérico. O colérico, por exemplo, que a gente vai falar amanhã sobre o colérico, ele é mais assim, preocupado naquilo que ele põe na cabeça, na prática, no resultado. Não é muito de conexão e às vezes é dado como uma pessoa que não tem empatia com os outros. Pode ser o tipo de temperamento colérico. Quer dizer, mais colérico, né? Então, isso a gente aprende. Alguém me perguntou ontem no direct, Lu, a gente aprende, eu tô fazendo psicologia e tal, eu aprendo isso na psicologia? Não. Gente, na psicologia a gente não aprende isso. Você precisa procurar fora. Pelo menos na faculdade toda que eu fiz, não tinha isso na minha grade. Eu não sei que tem agora, né? Mas eu acho que não tem na faculdade. Não tem. Não é assunto. Poderia ser. Eu acho que deveria, na verdade, né? Só que são assuntos que você vai buscando depois. Os tipos de personalidade, a constituição, tudo isso. Então, é preciso estudar fora. Bom dia, Padre Jonathan, sua bênção. Muito que bom o senhor por aqui. Eu sou sanguínea. Ai, Padre, não tem dúvida da conexão que o senhor faz. Então, são pessoas que têm muitos projetos e querem sempre estar junto, movendo a terra. Por exemplo, Padre John, olha interessante, gente, a gente vai percebendo as pessoas, né? Eu falo sem pensar. E gerar essa conexão. E como é que a gente... Então, vamos lá para os pontos fracos, antes da gente ver com o que a gente pode trabalhar nesse temperamento sanguíneo, né? A Anne, com o colérico, os argumentos têm que tornar algo muito racional e concreto. Sempre está certo. É puro fogo, como diz. Sim, porque o colérico é certeiro. O colérico está focado no resultado. Então, profissões, por exemplo, do sanguíneo. Sanguíneo é uma pessoa que vai estar... É um palestrante, é um professor. Ele é dado às questões de ajuda ao próximo. Por exemplo, psicólogo, né, Anne? Então, ele tá ali as profissões, né? Professores, palestrantes, olha só, funcionários de hospital, é um bom vendedor. Nossa, mas eu tenho todas essas características, mas a venda não é o meu forte. Pode desenvolver, porque você tem conexão, você gosta de fazer conexão com as pessoas. E a gente vende nas conexões, né? Porque como é que você chega assim, tô vendendo isso, ponto. É desse jeito que funciona. Às vezes, se um colérico vai vender para um sanguíneo, por exemplo, não vai ter muita conexão nesse momento. Se o colérico, ele vai, porque ele é mais da ordem, né? Ele é mais dominante. E o sanguíneo também, se você conhece o tipo, aquele teste de personalidade DISC, tinha me fugido da cabeça. Fala tanto que vai perdendo as ideias, né? Vamos voltar. Então,
Então o DISC, por exemplo, dentro do DISC, o sanguíneo, ele é classificado como um influenciador. Então o DISC, que é o dominante, influenciador, aquele que conecta esqueci o C agora. Ah, tá, mas isso não vem ao caso. Ele é o influenciador. Ele é um influenciador. Ele é aquele que vai estar nas conexões. Ele gosta de influenciar as pessoas. Gosta não. Ele tem essa característica de ser influenciador. Influencia as pessoas. Então, por exemplo, dentro na igreja, por exemplo, na comunidade, já que o padre está aqui, se ele vai tomar para desenvolver, precisa conectar as pessoas, precisa convidar as pessoas, os movimentos, é aquela pessoa que vai acolher. Então ele está sempre preocupado no acolhimento. E quando os outros não estão, ele fica nervoso, isso irrita, por quê? Porque ele acredita que todo mundo tem que ser daquele jeito, mas não é. Nem todo mundo é dessa forma. E um detalhe, ponto fraco do sanguíneo, assume muito compromisso e acaba esquecendo dos compromissos. Então, aí vamos lá. Eu sou, no meu caso, hoje, eu digo que o meu sanguíneo e colérico está bem perto. Como eu tenho essa parte do prático, às vezes de querer dominar as situações, eu herdei muito isso do meu pai, do temperamento do meu pai. Meu pai é colérico, é extremamente, assim, é colérico, é prático, tem uma responsabilidade muito grande com as coisas. Então, se o sanguíneo, ele não tem esse dosar da responsabilidade, ele acaba sendo uma pessoa dito como uma pessoa irresponsável, com horários, não respeita horários. Por quê? Porque ele tem muita coisa na cabeça. Então, assim, e aí quando ele chega nos lugares, que ele enfiou o pé na jaca, né? Ele não cumpriu aquilo que ele precisava cumprir, ele vai pedir desculpas. Só que, as pessoas acabam desculpando ele. Por quê? Porque ele tem essa facilidade de comunicação. É uma pessoa, por exemplo, que vive, úlcera gástrica, por exemplo, úlcera nervosa, não tem. Só que ele provoca isso nos outros. Porque no colérico, então, gente, o colérico fica muito nervoso com isso. Porque ele não aceita que uma pessoa seja diferente disso. Às vezes, o sanguíneo, se trabalhado, ele é um bom líder. Mas geralmente ele não é para ocupar cargos de liderança. Por quê? Porque ele está preocupado mais com a conexão. Então, aí se a gente fala da estrutura física do rosto, dessa estrutura, ele é mais assim, socialista, ou seja, preocupado em ajudar o outro, preocupado em doar. Como ele é falante, provavelmente a característica dele dos lábios é um pouco mais... Falando agora da questão da personalidade física, dos traços físicos, né, da estrutura-função. Uma pessoa que tem os lábios mais grossos, sempre assim, Lu? Nem sempre, mas é uma probabilidade muito grande. Cantinho da boca virada para cima, porque é uma pessoa otimista, ela sempre está pensando nas coisas boas. Imagine uma pessoa, vão 4 viajar, para você saber quem é esse sanguíneo, colérico e o fleumático e melancólico. 4 pessoas viajam para a mesma cidade. Imagina que vão fazer Hoje a gente não pode viajar, mas vamos viajar na nossa mente, né? Vão para o Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro, 4 amigos. E cada um é diferente um do outro. Todos somos, mas eles têm características bem diferentes. Ou chega um e diz assim, olha só, o sanguíneo vai chegar e falar assim, gente, a cidade é linda, maravilhosa, gente, o povo é maravilhoso, vocês têm que conhecer aquela cidade. É aquele que vai vender o Rio de Janeiro. Vender no sentido assim, ele vai convencer tanta gente de ir pra lá, porque ele tá vendo só as coisas boas. O fleumático vai chegar e vai dizer assim, olha, é muito interessante o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, as pessoas tem pessoas que são boas, mas também tem pessoas espertas. Então é uma pessoa que pode aprender muitas coisas. Lá tem pão de açúcar, tem isso, tem aquilo. Então ele é o intelectual da história. O melancólico vai dizer assim, nossa gente, é uma cidade perigosa. É uma cidade que, vou falar uma coisa, tem muita gente. Ele não é tão... O José, que é imagina que ele que é o sanguíneo. O José ficou empolgado lá, mas não tem empolgação não, gente. Tem que analisar muito antes de ir pra lá. O colérico disse assim, gente, é bonita a cidade, acho que vale a pena, você vai gastar X, lá você pode ter X, gasta X ali no pão de açúcar, tem várias coisas, mas o trânsito lá é complicado também.
é uma pessoa prática. Percebe a diferença na fala, no jeito de falar, no jeito de colocar. A festa, vai para uma festa, o sanguíneo vai voltar e vai achar um ponto forte. A festa teve, tipo, acabou tudo e ele vai falar, nossa, mas a música tava boa. Alguma coisa ele vai encontrar de positivo para poder valorizar aquele espaço. Percebem assim? Então, bom dia, Neuza. Algumas coisas me identifiquei, falar sem pensar. Então, tudo tem, Adria, eu sou sanguíneo. Então, todos nós temos um ponto em cada um. Só que também, por exemplo, o sanguíneo. Aí que vem agora os pontos fracos, onde eu preciso trabalhar. Se o sanguíneo, as fraquezas do sanguíneo, olha só, eu tive que anotar aqui, porque, gente, a gente estuda para as lives, olha só. Eu acho o máximo, porque eu falo, gente, como Deus é maravilhoso, né? Eu estudar para passar o assunto. Claro, a gente tem na cabeça, mas tem uns pontos que eu preciso ter uma direção aqui para não me perder, né? Porque já viu. A atenção voa e vocês percebem na minha live que eu vou lá e volto, busco ela, né? Às vezes eu falo, gente, o que tá falando? O que eu realmente estou falando aqui? E aquilo vem, não me preocupo, porque hoje eu sei que eu não preciso me preocupar, porque o assunto vai voltar. Então isso é uma habilidade que eu aprendi, então eu não me preocupo se eu perco o fio da meada. Olha só, fraquezas do sanguíneo. Enfiar os pés pelas mãos, porque é impulsivo, ele é um pouco impulsivo, um pouco não, até um certo tanto de impulsividade, porque ele é muito eufórico com as coisas, às vezes não assume compromissos, então ele pode, por querer agradar e não dizer não, tem dificuldade. Não é que ele é assim, tem dificuldade de dizer não. Vamos pensar, Lu, eu tenho essa característica bem visível. Das conexões, então, nem se fala, né, gente? Quero que todo mundo faça live. Não sei se a Fernanda, eu não vi a Fernanda aqui, mas vamos imaginar, quero que todo mundo faça live. Bom dia, Isabel. Gente, nossa live tá muito especial. Tem gente lá de Londres aqui, da Inglaterra. Bel, um beijo no coração, minha querida. Deus te abençoe, viu? Gente, tem muita gente aqui. Depois eu vou falando. Giane, socorro, Lu. Só de ver uma pessoa, ela já sabe como eles... Sim, gente. Giane, na verdade, assim, eu não saio analisando o povo, não, sabe? Mas os traços falam muito sobre a gente. Muito, muito, muito. Depois a gente pode até continuar falando disso. Mas, assim... Veja só, fraqueza. Então, a pessoa que enfia os pés pelas mãos, porque ela vai assumir todo o compromisso, ela vai, e às vezes, como ela não tem a dificuldade de falar não, é uma dificuldade, por querer agradar. Então, aí qual é o ponto fraco? Pode ser uma pessoa que não sabe lidar com rejeição. Então, isso é um ponto fraco. Não sabe lidar com rejeição, vai sofrer se for deixado de lado, porque é uma pessoa que quer conexão. Se ela quer conexão, ela quer estar junto com as pessoas. Então, ela vai dar um jeito de mudar isso. Vai dar um jeito se aquilo é algo que a incomoda bastante. A Lamberta mandando um beijo, Isabel. Gente, que gostoso, nem as meninas. Isabel, que saudade de você, viu? Saudade mesmo, eu vejo as suas publicações, você falando tanto, assim, e mostrando aqueles lugares maravilhosos lá que dá vontade de ir, né? E aí, então, é uma pessoa que quer estar junto, sofre com o sentimento de rejeição se ela não é lembrada para as coisas, para os lugares. Então, mas as pessoas gostam da presença dela porque é aquela que alegra os espaços. Então, tem a alegria muito grande, só que também pode ser uma pessoa que não se aprofunde muito nas coisas, no sentido de, se vai estudar, então, às vezes fica só na superficialidade. Às vezes não é uma pessoa de tantos estudos. Aí eu falo que, como a característica, eu tenho muito disso, só que eu sou de aprofundar, de estudar muito. As fraquezas todas identificadas. Olha só, de estudar, de aprofundar. Então, por isso que a gente não é só de uma forma, de um temperamento. Você acaba herdando os outros. Indisciplinado, porque às vezes começa uma situação e não termina. Todas as coisas eu faço isso? Não, por exemplo. Agora, dieta. Gente do céu, como é difícil fazer uma dieta e até o final. Ou você tem um projeto, às vezes sempre está mudando de projeto, tem muitas ideias. Por quê? Porque cansa as ideias, aquele projeto cansa o sanguíneo. Por quê? Porque ele é muito para fora.
ser para fora, às vezes ele não se preocupa tanto com as questões internas, então é um ponto fraco. Então é olhar para quanto mais você se aprofunda dentro de você, mais se conhece, mais fácil você tem essa mudança externa. Ou seja, não tem uma mudança externa se não tiver uma interna. Então o sanguíneo ele quer meio que passar máscaras nisso. Para quê? Para se adaptar aos lugares. Então é um ponto fraco dele também. Então passa até mesmo, algumas pessoas serem assim, não posso confiar nessa pessoa. Não é muito leal essa pessoa, porque ele quer conectar com todo mundo. Pode ser um ponto fraco. Aí eu digo, gente, agora, a responsabilidade, se você tem um colérico, por que o colérico vai ajudar muito o sanguíneo nisso? Pelo senso de responsabilidade. Eu falo que eu tenho um senso de responsabilidade exacerbado até. Mas por conta do meu pai, porque o meu pai é muito assim. Então veja que um temperamento vai ajudando o outro a moldar esses temperamentos. E nós precisamos aprender isso. É nesse aprendizado. Então, é um ponto fraco do sanguíneo? É um ponto fraco. Com o colérico, se ele não se trabalha, o sanguíneo não se trabalha, com o colérico eles vão ter muitos choques. E não é que o colérico é uma pessoa insensível. Ele é sensível dentro daquilo que ele acredita, né? Porque ele tá preocupado, vamos terminar. Tipo assim, engole esse choro que a gente precisa fazer muita coisa hoje. Ele é assim, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico vai sofrer com esse comportamento do colérico. Mas entender isso, que é um jeito dele ser, e que ele não é que ele tá desfazendo das pessoas, é o jeitão de ser dele. Então vai ajudar o quê? A diminuir esse conflito interno. Então, o que mais de ponto fraco que ele tem? Gosta de dominar a conversa. Nesse momento ele pode ser até egoísta, porque se ele quer chamar a atenção e ele estiver ali no momento de achando que as pessoas estão deixando ele de lado, ele vai fazer tudo para poder ter a atenção. Então pode se tornar uma pessoa egoísta, olhar só para o umbigo. Identifica alguém aí. E nunca, que eu anotei aqui, nunca tem úlceras, mas provoca úlceras nos outros. É uma pessoa que precisa trabalhar. Então, onde a pessoa precisa trabalhar? O sanguíneo, para poder ter esse equilíbrio. Autocontrole. Então, pode desenvolver compulsões nessas situações, porque é uma pessoa impulsiva. Então, ele tem precisa ser trabalhado a autorregulação, que é o esperar o momento certo, o esperar para falar, trabalhar a escuta, trabalhar o que é a disciplina e a paciência. Então, nesse ponto, ele precisa ser moldado nessas questões. Para quê? Para que ele possa ter esse domínio próprio. Então, se ele não tem tanto domínio próprio, ele precisa trabalhar o autodomínio. E quem se domina, quem tem esse autodomínio, ele pode muitas coisas à frente. Então, não é uma pessoa que é dada a ser um chefe, é um líder diferente do colérico, que o colérico ele é dominador. Então, ele é uma pessoa que, ou seja, nas grandes empresas, ou empresas, né, tal, ele é muito prático de fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque pela sua praticidade. Isso são as características do colérico, que a gente vai falar amanhã. E vamos lá. A Flávia diz assim, nossa, tomando mas esfrega logo cedo. Ponto fraco exposto. Ó, a gente não fala, né, gente? Mas a gente... Tá, tem... quem é assim? Quem é assim vai morrer assim? Não. O bom de tudo isso é que não tem bom e ruim. Eu posso trabalhar isso. E conhecer os nossos pontos fracos ajuda muito nessa questão do autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. E vai ajudar a mudança. Porque se eu não tenho consciência do que está acontecendo, vai o quê? Eu vou continuar vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Bom dia, Girlene, bom dia, Núbia. Núbia, um beijo, querida. Deus abençoe você. O melancólico na família, como lidar com isso? Lu, o melancólico, Isabel, é aquele mais triste, mais, deprimido. Como você vai trabalhar? Olhar para ele e ele pode mudar. Comece a ensiná-lo a perceber as coisas boas da vida. Então, imagina o sanguíneo e o melancólico juntos. Olha só, em algum momento eles se conectaram, porque senão eles não estariam juntos na família. Agora, imagine se é o casal, eles se conectaram em algum momento.
Então, todos nós temos uma sementinha dos temperamentos ali dentro de nós. É impossível não ter. É impossível. Porque todos nós temos. Então, o que você precisa fazer ali? Quais são os pontos fortes do temperamento? É perceber os pontos fortes do temperamento e o seu tipo de linguagem com ele. Porque, às vezes, olha só, um melancólico que é triste, né, que tá mais na tristeza, ele vê mais os pontos negativos da coisa, ele verifica ali e ele acha um pouco de dificuldade em fazer, apesar de ser uma pessoa muito inteligente. Por quê? Porque ele é mais introvertido, então ele precisa cuidar disso. Ele vai desenvolver muito essa parte interna, de perceber, é uma pessoa muito observadora. E o que ele vai fazer? Olha só, não tenho anotado aqui, mas eu já falei várias vezes sobre isso hoje. Se eu não me engano, hoje no programa de rádio a gente vai falar sobre isso. Ai, gente, eu não consigo lembrar direito do programa. Mas é isso, eu gravei a semana passada, mas é os pontos fortes e fracos. Do fleumático e do melancólico. Então hoje eu vou falar sobre os pontos fracos dos dois. E o que acontece? O melancólico e o sanguíneo junto. O sanguíneo é a pessoa super otimista, nossa, pra frente, vamos fazer e vamos acontecer. Não tá nem preocupado muito com recurso financeiro, porque o negócio dele é conexão. Né? A festa, juntou duas pessoas, já virou festa. Esse é o melancólico. Sanguíneo. Imagina o melancólico. Melancólico é difícil. Céus, vida, azar. Só que a gente pode lembrar do desenho, não sei se você lembra, Isabel, do desenho antigo do Herd Larry. Do Herd, né, que era a hiena, e o Larry, que é o leão. O leão é muito otimista e o Herd já muito pessimista. O que vai acontecer? Pro sanguíneo motivar o melancólico, ele não vai falar daquilo que ele vai ganhar. Tipo assim, olha, senhor melancólico, vamos dar um nome, senhor melancólico, vamos agora numa viagem. Mas lá você vai ter coisas lindas, maravilhosas e tal. Isso não vai motivar o melancólico. Mas agora você falar assim, vamos pra viagem, porque você vai lá, se você fica, é provável que você vai ter dificuldades, que você vai ficar sozinho. Então a motivação do melancólico é mais voltado para aquilo que ele vai perder, que ele tá perdendo, porque ele é motivado com coisas negativas, pelo ponto negativo, mais pela negatividade. Então você tem que dizer o que ele está deixando de perder. Se é um melancólico e ele quer convencer um fleumático, um sanguíneo, ele precisa dizer daquilo que ele vai deixar de ganhar. Percebe? Então ele é motivado. Se é um filho, por exemplo, filho, se você não estudar, você vai ser um gari, você vai ser uma pessoa que não vai ter instrução, não vai conseguir os melhores empregos, você vai, a gente dizer, vai pra roça, né, vai só cortar lenha. Isso não vai motivar um sanguíneo. O que vai motivar um sanguíneo? Filho, se você não estudar, você não vai ser aquela pessoa que vai ter essa empresa, que você não vai ter sua vida própria, você não vai conseguir fazer viagens, tudo aquilo que ele vai deixar de ter, percebe? E às vezes nesse momento é só uma forma de conversar. Então aprender dos temperamentos vai ajudar vocês a conversar com o outro na linguagem que ele entende. E aí não vai ter o quê? Discussão, porque todos temos razões. A razão, ela é para todo mundo. E se você acredita que você tem muita razão, deixa o outro ter naquele momento do conflito que tá tudo certo, né? As questões serão resolvidas. Me faço ser compreendida, gente? Não estou lendo o seu livro, estou amando. Ai, obrigada, Bel. Deus abençoe você, viu? Gente, cadê? Deixa eu ver aqui. A Anne fala aqui. Só pra gente finalizar, porque agora é o programa de rádio, viu, gente? Desde o momento que conheci sobre o meu temperamento, sabendo sobre os meus pontos fortes e fracos, diariamente trabalho neles para ser melhor em algo. Sim, é isso. Conhecer vai ajudar você a fazer essa transformação, a mudança acontecer. Porque senão, percebe, Isabel? Então, só a forma. Bom dia, meu amor. É a forma da gente se colocar no mundo. E tem errado, certo e errado? Não. Tem formas de perceber, formas de compreensão das situações. Então, tem necessidades atendidas ou não. Então, qual é a necessidade do sanguíneo? Qual é a necessidade do colérico? Hoje,
percebendo os pontos fortes e fracos do sanguíneo, dá para perceber quais são as necessidades dele que precisam ser atendidas. Qual é a importância que ele dá para as questões. Ele dá muita importância para os relacionamentos. E se uma pessoa que é trabalhado nisso, trabalhado nas questões de disciplina, de autocontrole, gente, é tipo assim, o céu para ele é o limite. Percebe? Tem pontos fracos, sim, mas o céu nesse momento vai ser o limite. Por quê? Porque ele pode se adaptar em qualquer situação. É uma pessoa muito flexível. Amor, o Alex está mandando um grande abraço para você. Obrigada, Alex. Então, percebe, vem que tem os pontos fortes, fracos e fortes, mas eu posso ter esse equilíbrio e buscar esse equilíbrio. Tá certo, gente? Um beijo no coração. Agora é o programa de rádio. E no programa de rádio, eu, lá pela 104 FM... Então, eu não deixei o link, mas entra lá, procura na internet, tem a conexão, você pode conectar da agora até às 7 da manhã, tá eu falando sobre os temperamentos. Tá certo? Um beijo no coração. Foto pro café, é verdade. Gente, pegamos um papo que a gente nem parou, né? Detalhe, gente, tirem foto. Publiquem ali o seu tipo de temperamento, se você quiser colocar, se você se identificou ou não. Tira um print aqui, coloque no seu Instagram, nos seus stories, marca alguns amigos, convidando para a live de amanhã. E ao final dessa semana, nós vamos fazer um sorteio, tá certo? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês e até mais. Eva, você tá por aqui, Deus abençoe você. Grande abraço, beijo no coração. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente fala então sobre o temperamento colérico, pontos fortes e fraquezas do temperamento colérico e qual é a necessidade que ele tem para mudança acontecer, ou seja, se trabalhar em algum ponto. Tá certo? Um beijo, Deus abençoe e até mais.